Boa noite. Sabe de uma coisa? Tem conversa que não acaba nunca porque ela mexe com um lugar sensível da nossa vida. Aquela sensação de justiça. Não é nem gostar ou não gostar de tribunal. É muito mais básico que isso. É a pergunta que todo mundo faz em silêncio, né? Quem vigia quem? E quando a gente coloca lado a lado a postura do Supremo brasileiro e a da Suprema Corte americana, aí dá mesmo aquele frio na barriga, porque a diferença não é só de estilo, é de limite. Parece que o pudor foi embora. Então vamos começar pelo óbvio, que já virou rotina aqui no Brasil. Por aqui, ministro do Supremo dá entrevista como se fosse comentarista, fala de processo fora dos autos, opina no meio do caminho, participa de evento, viaja, recebe homenagem, circula aí em ambientes que, na prática, a distância entre julgador e interessado vai ficando assim confortável demais, né? E aí o telespectador comum que não vive de direito olha para essa situação e pensa, tá, mas isso pode? E mesmo quando pode, vem a pergunta seguinte, né? Que é, eu diria, a mais perigosa. Deveria? Porque o problema não é só a regra escrita, o problema é a confiança. Justiça depende de uma coisa invisível que é a credibilidade. Quando o juiz parece próximo demais de quem pode ser afetado pela decisão dele, a justiça até pode acontecer, mas fica parecendo que é outra coisa. E o exemplo do evento criado aí pelo ministro Gilmar Mendes em Portugal, chamado Fórum de Lisboa, é o tipo de episódio que na vida real acende todas as luzes amarelas. Evento com cara de fórum, mas com cheiro de lobby. Juiz, empresário, escritório, palestra, foto, jantar, bastidor. Aquele ambiente em que ninguém diz eu vim pedir, mas todo mundo entende que ele diz o seguinte, eu vim me aproximar. E aí entra uma contradição quase cruel, né? Se fala muito em código de ética, mas o público olha e pensa, código para quê se ninguém é cobrado? Porque do lado de cá a sensação é de que o sistema vai normalizando o que deveria ser exceção. E tem casos aí que já viraram conversa de rua. Suspeitas envolvendo ministro e dono de banco, e essa discussão aí da AGU defender ministro fora do Brasil. E aqui vale uma pausa bem simples, né? Quando o Estado mobiliza a sua estrutura para defender alguém, o cidadão tem todo o direito de saber se aquilo é interesse público ou então se é proteção corporativa. Essa linha é fininha e quando fica nebulosa, aí a democracia começa a tossir. Quando a gente olha para os Estados Unidos, poxa, a comparação dói, né? Porque lá também tem crise, tem polêmica, tem suspeita. Ninguém é puro, né? Só que o que chama atenção é o padrão de reação. Pra você ter uma ideia, em 2023, a Suprema Corte dos Estados Unidos adotou um código de conduta. E o motivo eram viagens, presentes, estadas, que eram pagas por terceiros, dúvidas sobre impedimento.
Coisas que aqui muitas vezes estão virando notinha de rodapé, né? E depois acabam sumindo no noticiário. Mas lá, essas regalias foram tratadas como violações éticas e o tribunal pressionado respondeu com regra. E aí entra um detalhe que parece pequeno, mas é enorme. O código fala em integridade, em parcialidade, em distanciamento da política e limita a atividade extrajudicial ao que seja compatível com a função judicial. E tem mais. O ministro da Suprema Corte Americana ganha um salário alto, cerca de $320 mil por ano. Mas não fica complementando renda por fora aí como se fosse uma coisa normal. Ele pode até dar aula e fazer palestras educacionais em ambientes exclusivamente acadêmicos, mas evento corporativo nem pensar. O recado é claro, né? Juiz não pode virar atração de convenção de quem tem interesse regulatório, econômico ou judicial. A diferença no fim é quase filosófica. Lá a pergunta é: isso mancha a corte? Aqui a sensação é: isso já virou parte do sistema? Agora, a parte que está aí assustando os advogados públicos é uma AGU, Advocacia Geral da União, com superpoderes. E aí a conversa ainda fica mais sensível quando entra aí no radar o projeto que amplia os poderes da AGU sob o comando do Jorge Messias. E diante de tudo que acontece no Brasil, a gente não sabe se isso é uma iniciativa só do Poder Executivo, que acha que tem que centralizar tudo, ou então se tem a mão aí do Supremo Tribunal Federal também, né? Porque uma democracia, o Estado tem advogado, isso aí é normal. A União precisa se defender, precisa se organizar, precisa ter uma advocacia pública, né? Bastante forte. Mas o problema é o tamanho do guarda-chuva e também quem é que está segurando o cabo, né? O que esse projeto aí de mais poderes para a AGU promete, como reorganização, ele pode virar na prática centralização. Colocar debaixo da AGU procuradorias e advogados de órgãos que deveriam ter autonomia técnica, como o Banco Central e a CVM, por exemplo. E aí o público está assistindo isso tudo de camarote em casa, para e pensa e fala: peraí, mas se o órgão que fiscaliza mercado e banco passar a ficar mais dependente de uma estrutura alinhada ao governo do momento, o que vai acontecer com a independência? A gente sabe a resposta, né? Não é uma acusação automática de abuso, é uma pergunta legítima sobre desenho institucional. Porque o Estado, ele não pode parecer que está montando aí um megafone jurídico único, né, com um comando concentrado, principalmente num ambiente em que já existe aí suspeita de dobradinha entre dois poderes, o executivo e o judiciário. Tem uma outra coisa. Os críticos dizem que uma mudança desse porte tinha que passar por emenda constitucional e não por um projeto que vai reorganizando ali por dentro, né? Isso é importante porque mexe na espinha do Estado. Quando você muda o equilíbrio entre instituições, você não está só mudando o organograma, você está mudando a forma como o poder circula. E a esquerda brasileira, a gente sabe que é gulosa, né? E parece que está tomando iniciativas achando, ou até tendo a certeza de que vai se perpetuar no poder. A palavra gulosa usada aqui, ela é forte. E ela pega
Pega porque é intuitiva. Quando uma instituição começa a puxar competências e estruturas de outras instituições, a primeira impressão é aquela de apetite por poder, né? E aí aparece esse ruído de que houve lobby, de que o autor do projeto estaria sendo orientado, de que talvez ele nem domine o tema. Mas se isso for verdade ou não, é o tipo de coisa que está precisando de luz, de muita luz, de transparência, de debate aberto. Porque é exatamente assim que projetos grandes passam despercebidos. Eles são embalados como técnicos, são discutidos por poucos e aprovados sem a sociedade entender o que está sendo trocado ali naquele momento. E o que pode estar sendo trocado, né? É independência por controle, é pluralidade por centralização, é freio por atalho. No fim das contas, a nossa conversa de hoje é sobre limites. Quando o juiz vira personagem público, a justiça perde o silêncio que protege a imparcialidade. Quando o executivo concentra defesa jurídica e estrutura em um só centro, o Estado fica mais eficiente, mas também pode ficar mais perigoso, dependendo de quem está no comando e de como esses controles funcionam. E o mais inquietante é isso. A democracia, ela nunca morre de uma vez. Ela vai perdendo arestas, vai aceitando o normal de hoje, que seria o escândalo de ontem. E aí a pergunta que fica nesse clima de noite, de conversa sincera, é muito simples e ao mesmo tempo pesada, né? A gente está fortalecendo instituições ou fortalecendo pessoas dentro das instituições? Essa é a questão. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo Noite e Companhia.